O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido, que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, numa polêmica com os fariseus, Jesus deve ter observado que os seus discípulos começavam a ter medo. Sim, porque claro, os fariseus, no seu fermento de hipocrisia, queriam parecer amigos, que queriam o bem do povo e, no entanto, planejavam matar Jesus. Jesus adverte. E então ele nos dá uma lição sobre o medo. Quem é que nós realmente devemos temer? O Evangelho de hoje pode parecer contraditório. Jesus diz assim: não tenhais medo de quem mata o corpo. E então ele diz: tenham medo de quem? Tenham medo de Deus, porque depois da morte pode lançar o corpo na geena. Mas ao mesmo tempo que Jesus diz que nós precisamos temer a Deus, ato contínuo, na frase seguinte, ele fala dos pardais. E diz: vós valeis mais do que muitos pardais, não tenhais medo. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deu para entender a dinâmica do Evangelho de hoje? Ou seja, a gente começa com medo dos fariseus. Aí Jesus diz: tenha medo de Deus. Aí depois ele diz: mas não tenham medo de Deus. Mas espera lá, é para ter medo ou não é para ter medo? Como é que é esse negócio? Vamos então entender o Evangelho. O Evangelho diz que nós não podemos deixar de ter medo de Deus. Por quê? O temor do Senhor é o princípio do saber, diz as Sagradas Escrituras. Tudo começa com o temor de Deus. Essa é a primeira coisa. No Antigo Testamento, Deus se revela assim. E Deus revela realmente que com o seu poder, Ele pode nos castigar. Não somente isso. Com o nosso pecado, nós nos colocamos nesta posição de autodestruição, de merecermos o inferno, merecermos a geena. Não há nada demais em você ensinar para as pessoas que o inferno existe e é para lá que nós vamos se não tomarmos providências. Você vai dizer assim: mas padre, isto é uma mensagem do Antigo Testamento. Mas como do Antigo Testamento, meu irmão, se está saindo dos lábios de Jesus? Mas padre, isso é uma mensagem muito pouco pedagógica. As pessoas não estão prontas para ouvir essa mensagem. Mas como não é pedagógica? Se a própria Mãe Santíssima, a pedagoga de todas as pedagogas em Fátima, a primeira coisa que fez foi mostrar o inferno para aquelas 3 crianças. É altamente pedagógico, é altamente necessário. Nós precisamos temer o inferno, temer a condenação eterna, porque o inferno existe e não está vazio. Por quê? Porque está pelo menos lotado de demônios e
infelizmente, por aquilo que Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos, de seres humanos. Bom, nós devemos temer o perder a Deus para sempre, temer não ver Deus face a face, temer que depois deste mundo, lá do outro lado, nós estejamos no lugar de tormento eterno. Este medo é saudável. Agora, só este medo causa um desequilíbrio. Jesus então nos ensina a confiança. Sim, a confiança de saber que Deus me ama mais do que eu me amo, que eu tenho valor. O meu valor é maior do que muitos pardais. E até os pequenos detalhes da minha vida, os cabelos da minha cabeça estão cuidados por Deus na sua providência amorosa e santíssima. E, portanto, eu preciso ter a piedade filial. Esses são os 2 dons do Espírito Santo, na lista dos 7 dons, que estão lá como o fundamento de tudo. O temor do Senhor e a piedade confiante. Na verdade, em hebraico, tanto o temor de Deus como a confiança filial e piedosa em Deus são expressados pela mesma palavra. E é por isso que no original hebraico, lá no profeta Isaías, quando se fala dos 7 dons do Espírito Santo, na conta parece que são 6. Porque temor e a piedade confiante são a mesma coisa. Sim, por quê? Porque quando eu amo como um filho, eu tenho medo de ofender aquele que me amou tanto. Deus abençoe. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou deste conteúdo? Clique no joinha, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para receber novos conteúdos. Ao se inscrever, não esqueça de apertar o botão de notificação para não perder nenhum conteúdo novo.